Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vitor da Trading com Dados e nesse vídeo eu queria responder a seguinte pergunta. Afinal, normalizar os preços dos ativos é a mesma coisa que calcular os retornos acumulados? E aí, o que é que vocês acham? Foi um questionamento que surgiu hoje na nossa comunidade, tentar trazer uma resposta aí com o embasamento matemático. Se essa é uma temática que te interessa, estatística, ciência de dados, programação para o mercado financeiro, eu peço, por favor, para deixar o like aqui já nesse vídeo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E agora a gente vai responder essa pergunta, né? E como que a gente faz para responder? Primeiramente, eu vou trazer o embasamento matemático. A gente vai olhar para as duas fórmulas, tanto para a fórmula do retorno acumulado, tanto para a fórmula da normalização, vai entender as nuances, depois vai fazer um teste empírico. A gente vai para os dados de fato, para ver o resultado aí que os dados vão nos mostrar. Então vamos lá para a demonstração, pessoal. Essa é uma aula aqui que eu não vou codar, já está tudo pronto. Eu só vou mostrar para vocês para que a gente chegue no resultado da forma mais eficiente possível. Vamos lá. Então eu tenho aqui a fórmula do retorno acumulado e basicamente o que ela nos diz, né? Ela é um produto, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o retorno diário, né? A gente vai somar com 1, e já a gente vai ver por que isso é importante. E depois a gente vai fazer esse produto acumulado, né? E essa sucessão de produtos, vamos dizer assim, que vai nos dar, no fim das contas, esse retorno acumulado. Então, a gente vai partir do primeiro dia, vai até o dia N, né? De acordo com o período ali que a gente tem, o tamanho do intervalo. E depois que a gente fizer todo esse produto aqui, né? Inclusive o π maiúsculo, né? Esse operador do produto, ou no Python a gente vai ver que é o CumProd, a função. Depois a gente vai subtrair 1 para colocar no formato de percentual. Esse 1 aqui, para que serve? É para que a gente saia de um valor que é meramente um retorno para um fator que a gente consiga multiplicar. Já vou mostrar para vocês, vai ficar mais fácil de entender. Vamos agora para a fórmula da normalização. O que é que ela nos mostra aqui? Fórmula da normalização, como a gente costuma chamar aqui, né? Em outros lugares, talvez na literatura, vocês vão ver com nomes diferentes. Padronização, standardization, né? Basicamente o que a gente faz é dividir todos os preços pelo primeiro dia para que os preços eles comecem com 1. E dessa forma a gente está padronizando as cotações para conseguir comparar todos os ativos na mesma base. Então é uma fórmula muito simples de entender. Tá, então por que a gente adiciona 1 a cada retorno diário lá na fórmula do retorno acumulado? Vamos lá, como eu falei para vocês, eu vou deixar aqui a explicação, inclusive, mas o ponto é que quando a gente adiciona 1 a cada retorno diário, a gente está representando a mudança proporcional que está tendo naquele dia. Né? A gente transforma aquilo em um multiplicador. Então, se o nosso retorno diário ele é 5%, né? 0,05, quando a gente adiciona 1, a gente vai ter 1,05. Ou seja, aquele fator que era 1, ele aumentou em 5%. E aí a gente consegue, dia após dia, fazer as multiplicações dos dias, né? E aí ter esse produto. E por que a gente subtrai 1 ao fim? Né? Lembram da fórmula que eu acabei de mostrar para vocês? Por que a gente subtrai 1 aqui ao fim? Então vamos lá. A gente faz isso justamente para expressar como porcentagem. Então imagina que ao fim desse período a gente encontrou um retorno acumulado de 1,10. Se a gente subtrair de 1, eu tenho o aumento percentual, que é o quê? 10%. Então aquela minha ação, aquele meu portfólio aumentou em 10%. E aí, pessoal, que vem um ponto muito relevante, que vai ser realmente o pulo do gato aqui e que vai ajudar a gente a entender esse relacionamento que existe entre o retorno acumulado e a normalização. É realmente necessário subtrair 1 ao fim do cálculo? Inclusive, vou colocar isso aqui, né? Uma interrogação, que isso aqui é uma pergunta. É realmente necessário subtrair 1? Vamos lá para a resposta. Subtrair 1 no final é uma prática comum ao calcular os retornos acumulados a partir dos retornos diários. No entanto, se é necessário, depende do contexto, de como você deseja interpretar. Por quê?
Se você subtrai 1 do retorno acumulado, você está interpretando aquilo como uma porcentagem, como eu já mostrei para vocês. Se você não subtrair 1, você está tratando aquilo como um multiplicador. Então, ó, se eu não subtraio 1 no final, o resultado representaria o multiplicador total pelo qual o investimento cresceu ou diminuiu ao longo do período. Então, né, se eu terminar ali ao longo do período, tiver um retorno acumulado, né, tiver ali um fator de 5, quer dizer que para cada real que eu coloquei, cada real virou 5, foi multiplicado por 5. Por exemplo, se o retorno acumulado após compor os retornos diários for 1,10, significa que o investimento cresceu por um fator de 1,10. Em outras palavras, o valor final é 1,10 vezes o valor inicial. Então perceba essa diferença. Deixou 1, se você não tirar, né, você está tratando como um multiplicador. Se você subtrai 1, você está tratando aquilo como uma porcentagem. Beleza? Então gravem isso na cabeça de vocês que é muito relevante. E agora a gente vai para a prova empírica, a demonstração prática. Eu escolhi aqui trazer os dados de Vale. Então eu importei o iFinance, trouxe aqui nos dados de Vale 3 só o Adjusted Close, você pode trocar e colocar uma ação da sua preferência. Vamos até executar isso aqui juntos para a gente ver. A gente tem o quê? Isso aqui é um Panda Series, não é um Data Frame, porque tem uma coluna só. Executamos, beleza. Agora a gente vai fazer as duas coisas. Eu vou normalizar, né? E depois de normalizar a gente vai calcular o retorno acumulado e vai comparar as duas. Beleza. Para normalizar, vocês já devem estar cansados de saber. A gente pega, né, a própria cotação, divide aí pelo primeiro valor da primeira linha. E isso faz com que ela esteja começando em 1, né? Se a gente até colocar aqui, vale norm.head, vai começar em 1. E depois, quando a gente plotar, obviamente, né, tá começando em 1 aqui. Vamos calcular o retorno acumulado e ver como é que vai ficar? Então, como eu falei para vocês, a fórmula do retorno acumulado é essa aqui. Só que eu preciso colocar primeiro o retorno diário, né? Então, a fórmula do retorno acumulado, ela precisa do retorno diário. A gente calcula o retorno diário com a percent change da biblioteca Pandas. Então, calculamos o retorno diário. Depois eu joguei o retorno diário aqui no retorno acumulado. E a gente vai ver aqui o retorno acumulado. Bem, não está parecendo muito com a normalização, né? Se a gente plotar aqui, ó, tem essa cara. Mas, olhem isso. Parece bastante, né? Apesar de uma começar em 1 e da outra começar em 0. Por que que isso acontece? Aí provavelmente a resposta já está surgindo na cabeça de vocês. É exatamente isso. É aquele menos 1 ali que faz a diferença. A gente está chegando no mesmo significado, mas calculado de formas diferentes. Então, é como se duas fórmulas matemáticas diferentes, né, duas metodologias diferentes, elas, no fim das contas, elas estão expressando a mesma coisa. Então, a gente tem que ter algumas considerações importantes aqui que eu queria trazer para vocês. Vamos lá. Primeiro, o retorno diário do papel, na verdade, ele deve partir do zero. Por que isso? Os dados, normalmente, de fechamento, seja no Yahoo Finance ou qualquer outra fonte que você utilize, ele parte do final do pregão. Então, na hora que eu calculo aqui o meu retorno diário, que foi o que a gente fez aqui, né? Vale diário, entendam o seguinte, vamos executar isso aqui. Por que que aqui tem none? Porque não tem como eu calcular o retorno, né, de um dia, sendo que eu não tenho nenhum dia para trás. Né? Porque essa fórmula aqui ela faz justamente isso. Né? Ela vê o dia atual, vê a diferença com o dia anterior e calcula a diferença percentual. Só que como eu não tinha nenhum dia anterior, ela traz none. Mas vocês concordam comigo que eu poderia manualmente colocar um zero aqui, que estaria correto o resultado? Por quê? Se eu estou começando a partir do final do pregão, nesse primeiro dia aqui, eu de fato não vou ter retorno diário, porque eu comecei a medir a partir do final do pregão desse dia. Com relação ao quê? Com relação a ele mesmo, né? É o meu ponto de referência, então meu retorno diário naquele ponto é zero. É a partir desse momento que a gente começa a ter algum retorno diário. Então, o que eu sugiro para a gente melhorar o nosso entendimento?
vamos imputar, vamos preencher esse dado faltante aqui, esse missing, com o 0 e ver o que acontece. Vamos voltar lá então. E foi justamente o que eu fiz aqui, tá? Eu preenchi, né, com fio NA, preenchi com 0. Beleza? Portanto, no primeiro dia não temos valor de retorno diário, né? O retorno naquele dia é 0. E outra coisa, como vocês viram ali na demonstração matemática, o -1 na fórmula do retorno acumulado, ele é facultativo. É você que escolhe. Se você quer dar o significado como porcentagem, ok, você deixa o -1 lá. Se você quer que o resultado seja em termos de um multiplicador, aí você pode tirar o -1. Entendeu? Digo, você pode... você não precisa subtrair 1 ali na fórmula. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai tirar aquele -1 da fórmula e vai ver o que acontece. Então, primeira coisa, eu vou preencher com 0 ali na primeira linha. Depois a gente vai calcular o retorno acumulado de novo. Só que dessa vez considerando que o primeiro retorno diário era 0. Vamos executar. Vamos plotar. E olha só o que a gente tem, pessoal. A gente tem agora, né, o retorno acumulado de vale partindo de 1 e terminando aqui, né, pouco abaixo de 1. Se a gente olhar o outro gráfico aqui da normalização, são gráficos idênticos. Beleza? Aí você pode falar assim, mas talvez tenha uma pequena diferença ali, percentual, algum residual, não é exatamente a mesma coisa. Eu vou provar aqui que é a mesma coisa, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou arredondar para 3 casas decimais, porque, obviamente, né, por questões da programação, uma fórmula talvez venha de um algoritmo, outra venha de outro, pode ser que tenha assim, muitas casas decimais ali no final que provoquem uma diferença, mas na prática a gente tem que ver que realmente é a mesma coisa. Então, vamos arredondar para 3 casas decimais, né? Como que ficaria 3 casas decimais? Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu copiar isso aqui e colar. Então isso aqui são 3 casas decimais. Vocês podem, inclusive, fazer 2 casas decimais. Eu coloquei 3 casas decimais só por preciosismo, tá? Mas 2 casas decimais pode ser também. E aí eu arredondei o valor que veio da normalização, arredondei o valor que veio do retorno acumulado e fiz um teste lógico. Para vocês que estão aí na nossa comunidade, no PMF, né? Vocês estão cansados de saber o que é isso. É um teste lógico. Então a gente vai executar. E olha só, pessoal. True é verdadeiro. Fazendo dessa forma que a gente fez aqui, o resultado da normalização é igual ao resultado do retorno acumulado. Vocês podem ter a prova visual, inclusive. A gente pode plotar isso aqui. Então, eu importei a matplotlib, importei os valores normalizados, importei os retornos acumulados. A gente vai plotar aqui e vai exibir. Óbvio, né? Nesse gráfico aqui ele aparece só uma curva, porque a curva azul está atrás e não está aparecendo. Quer dizer que as duas coisas realmente são a mesma coisa. E eu deixei uma verificação aqui para vocês, quem se interessar mais e quiser depois ver no código, uma verificação para mais de uma ação. Então tem a prova também, empírica aqui, usando as cotações de Petro, de Vale e de Magalu. Então, se a gente executar, vou fazer bem rápido aqui, porque a gente já viu toda a teoria. Esses aqui são os dados sem estar normalizados, né? Os dados originais. Calculo o percent change para calcular o retorno diário. Depois eu preencho aquela primeira linha que eu mostrei para vocês com 0, para não ficar none. Depois eu calculo o retorno acumulado. Retorno acumulado é isso aqui. Ok. Depois a gente faz a mesma coisa. Né? Não a mesma coisa, a gente faz a normalização. Que é isso aqui. Né? E a gente tem exatamente a mesma coisa. Beleza, pessoal? Então eu acho que é basicamente isso aqui para a gente resumir. São 2 metodologias diferentes, são 2 fórmulas diferentes que chegam ao mesmo resultado. Cabe a você escolher a interpretação. O retorno acumulado ele pode ser interpretado como uma porcentagem, e nesse caso, obviamente, ele não vai dar a mesma coisa que a normalização, ou você pode interpretar o retorno acumulado como um multiplicador, como um fator. E aí, dessa forma, sim, o retorno acumulado ele vai ser a mesma coisa que a normalização. Entendam que são 2 metodologias que querem expressar a mesma coisa, né? Querem expressar essa noção de como os ativos eles se comportaram ao longo do tempo, né? Como a gente consegue compará-los entre si numa mesma base de cálculo, beleza?
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter esclarecido aí essas dúvidas, né, que, como eu falei, causaram uns transtornos, vamos dizer assim, né, na nossa comunidade, inclusive no plantão essa semana, o pessoal trouxe essa temática, a gente conversou bastante, mas enfim, tá aprovado aí. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo, grande abraço e até lá.